A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Quem aqui gosta de esperar? Esperar é bom? Não, né? Ninguém gosta muito de esperar. Parece que esperar se tornou algo bem difícil nos dias de hoje. Ninguém mais gosta de esperar, seja na fila do banco ou da lotérica, na fila do supermercado, da padaria, do consultório, do hospital, seja na fila do supermercado, ou melhor, no engarrafamento de trânsito, nos aeroportos, entre a conexão entre um voo e outro. É difícil. Esperar realmente se tornou algo bastante difícil. No mundo corrido e acelerado em que vivemos, esperar se tornou um problema. Ninguém mais tem muita paciência. Ler um livro, assistir um filme mais demorado, um vídeo mais longo e assistir uma palestra, participar de uma palestra, ir ao culto, ouvir um áudio mais longo, tudo isso se tornou um grande problema. Nós ficamos impacientes até mesmo quando alguém não responde imediatamente as nossas mensagens no WhatsApp. E é interessante que há nem tanto tempo as pessoas elas esperavam semanas e até meses para receber uma carta. Era o único meio de comunicação que existia. Aguardar a resposta de alguém poderia levar muito tempo. Depois veio o telefone já facilitou bastante a comunicação. Mais tarde as mensagens de texto, e aí veio a internet e que trouxe consigo uma variedade de ferramentas que facilitaram em muito a nossa comunicação. Hoje em dia podemos nos comunicar muito bem, até com pessoas do outro lado do mundo, instantaneamente. Não apenas podemos falar com elas, mas podemos também vê-las através de uma tela. E não foi apenas a comunicação, mas muitas foram as melhorias que contribuíram em muito para diversas atividades do nosso dia a dia, né? Que facilitaram a nossa convivência, o nosso estilo de vida. Poderíamos imaginar que tudo isso deixaria o ser humano mais calmo, mais tranquilo, mais sossegado, com tempo e paciência de sobra para esperar pelo que quer que fosse. Curiosamente, o que percebemos é justamente o contrário. Parece que esperar se tornou ainda mais difícil. Mesmo com todas as comodidades que temos à disposição, ninguém mais parece ter tempo para nada. Parece que todo mundo vive no limite da paciência. Tudo precisa ser para agora. Se não for assim, nós já nos incomodamos. É verdade que muitas das tecnologias que surgiram ultimamente, elas trouxeram inúmeros benefícios ao ser humano. Mas me parece que esses avanços, eles estão acontecendo em um ritmo tão acelerado que as pessoas não estão conseguindo assimilar tantas novidades. E por isso aquilo que deveria contribuir muitas vezes acaba atrapalhando, especialmente quando não se faz um uso ponderado, um uso consciente e saudável dessas novas tecnologias que vão surgindo. O mundo em que vivemos é um mundo acelerado, especialmente nas grandes cidades. O ritmo é muito acelerado. E a internet, ela contribui muito para isso, com a enxurrada de informações praticamente em tempo real. Isso é muita informação ao mesmo tempo, e muitas vezes o cérebro não dá conta de processar todas essas informações. E aí gera toda aquela sensação de correria. E isso leva ao estresse, à impaciência, à ansiedade. E em meio a toda a correria do mundo em que vivemos, é importante, eu diria, é até mesmo indispensável, darmos uma desacelerada, pisar no freio, parar, refletir, voltar a aprender a esperar. E é isso que o nosso texto do Evangelho de hoje nos convida a fazer. O texto de Marcos, ele nos convida a esperar pacientemente, através de parábolas do próprio Jesus Cristo. Ele conta duas parábolas nesse texto. E na primeira ele fala de um homem que lança semente na terra, e depois o que ele faz? Ele segue a sua vida.
ele dorme, ele levanta, ele come, ele faz os seus demais afazeres, segue a sua rotina diária. Enquanto isso, sem que ele saiba como, a semente germina, ela se desenvolve, ela cresce, ela produz frutos, espigas, grãos, até que ele possa fazer a colheita. Sim, é verdade que nesse meio tempo ele deve ter cultivado aquela plantação. Ele deve ter capinado, ele deve ter regado, talvez, adubado. Ele fez o que estava ao seu alcance. Ele fez o que ele podia fazer para contribuir para que aquelas sementes pudessem crescer, se desenvolver e produzir os frutos. Mas em última análise, o germinar, o crescer e o produzir frutos não dependeram dele. E quem já trabalhou na roça, quem tem alguma familiaridade, vai saber que é assim. Muitas vezes o agricultor ele pode dar o seu melhor, mas se o tempo não contribuir, pode ser tudo em vão. Em outras situações, o agricultor talvez nem tenha se dedicado tanto, mas talvez ele faça uma colheita farta. O sucesso da colheita, em última análise, não depende somente do agricultor. Por mais que ele faça, que ele dê o melhor de si, mas depende, acima de tudo, da ação misericordiosa de Deus. Se Deus não enviar a chuva e o sol no tempo certo, proporcionando um clima favorável, então não haverá crescimento, não haverá produção e todo o trabalho do agricultor seria em vão. Além disso, por mais que o agricultor quisesse, ele jamais poderia, ele nem teria como acelerar todo esse processo da germinação, do crescimento, da produção. O que resta ao agricultor é simplesmente esperar, fazer o que lhe cabe fazer e esperar. Quem faz as coisas acontecerem é Deus, não o agricultor. Deus é o protagonista, o agricultor é um coadjuvante. E isso que nós aprendemos com a rotina do campo, com a vida do agricultor, a vida na roça, pode muito bem ser aplicado à nossa vida espiritual. Até por isso Jesus usava parábolas para ilustrar ensinamentos bíblicos, verdades bíblicas, verdades a respeito de Deus e a respeito do ser humano. Na nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com Deus, não somos nós os protagonistas, mas Deus é o protagonista. O pecado ele nos afastou de Deus, nos tornou inimigos de Deus. E nada do que fizéssemos poderia restabelecer esse relacionamento com o nosso Criador. Mas assim como Deus age misericordiosamente com o agricultor, ele também agiu misericordiosamente para com toda a humanidade. O pecado faz o ser humano fugir de Deus, se esconder de Deus. Nós lemos na semana passada no culto a leitura do Antigo Testamento, texto de Gênesis 3, o que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Foram até Deus? Não, eles fugiram, se esconderam. E nem sequer reconheceram, mas eles justificaram o seu pecado. E Deus poderia sim tê-los deixado entregue à própria sorte. E não somente eles, mas toda a humanidade. Mas nós sabemos o que Deus fez. Deus não faz isso. Deus ele vai atrás do ser humano. Deus vai ao encontro do ser humano. E Deus faz uma promessa, que viria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que derrotaria o inimigo e restabeleceria o relacionamento entre nós, seres humanos, e ele, Deus. E Deus cumpriu essa promessa. Deus cumpriu essa promessa não no tempo do ser humano, mas no tempo dele. Eva, quando teve o primeiro filho, até achou que já seria o descendente prometido. Mas estava longe disso. Eles tiveram que esperar. Aliás, gerações e gerações tiveram que esperar. E aí nós percebemos que esperar faz parte da vida do ser humano aqui nesse mundo. Deus cumpriria a sua promessa, mas no tempo dele, do jeito dele, de forma lenta, de forma estratégica, de forma planejada, do jeito dele. E o que ele fez, como ele fez isso? Ele se apresentou a um homem chamado Abraão. Um homem que sequer o conhecia, que não o adorava. E isso mostra novamente que a ação não está no ser humano, mas a ação está em Deus, porque não é Abraão que vai em direção a Deus. Novamente, Deus vai em direção a Abraão. E aí Deus faz uma promessa a Abraão, que dele se formaria um povo, pelo qual toda a humanidade seria abençoada. Demorou. Foram muitos e muitos anos de espera, mas a promessa se cumpriu.
porque do povo de Israel, que surge a partir de Abraão, nasce o Messias prometido, o descendente da mulher. Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro Deus, Filho de Maria, verdadeiro ser humano. O único realmente perfeito que poderia assumir o lugar da humanidade e reestabelecer o nosso relacionamento com Deus. Porque de todos os demais seres humanos, a Bíblia não hesita em relatar os seus erros e seus pecados. Até mesmo dos personagens bíblicos mais ilustres, como o próprio Abraão, que também errou, e o grande rei Davi, que cometeu pecados gravíssimos. E na verdade é isso que a Bíblia faz de melhor. Por um lado, a Bíblia escancara a realidade pecaminosa de todo ser humano. Por outro lado, revela o amor incondicional e misericordioso de Deus para com este ser humano pecador. Um amor que chega ao ponto deste Deus enviar ao mundo o seu único filho para sacrificar-se em lugar de toda a humanidade que transgrediu a lei, que desobedeceu a Deus. A obra consumada de Jesus Cristo, a sua vida, sua morte e sua ressurreição, são o cumprimento fiel de todas as promessas, de todas as profecias do Antigo Testamento. Pela fé em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados, nós somos, como disse o apóstolo Paulo, no texto da epístola de hoje, nós somos novas criaturas. O nosso relacionamento com Deus é reestabelecido. Essa fé em Jesus, que nos dá todos esses benefícios, ela foi colocada em nosso coração no dia em que fomos batizados. Ou quando ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez e fomos tocados pela ação do Espírito Santo. E essa fé, ela era lá no início uma pequena semente. E através do ensino, do ouvir, do estudar, do meditar na palavra, ela cresce, ela se desenvolve e ela produz frutos. Foi essa fé que nos tornou pertencentes ao reino de Deus. Ao reino de Deus, que é a Santa Igreja Cristã. E aí não é denominacional, mas são todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E a própria Igreja Cristã começou assim, pequena, discreta, lá em Jerusalém, com os discípulos e mais alguns seguidores. E ela cresceu, se desenvolveu e hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Por isso Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas que se transforma em uma grande árvore. E esse crescimento não foi da noite para o dia, demorou séculos. E quem proporcionou esse crescimento não foi nenhum ser humano, mas foi novamente o próprio Deus. É a ação do Espírito Santo através da palavra. Não é o ser humano que tem mérito ou ação nisso. Nós, seres humanos, somos assim como o agricultor, coadjuvantes. Nós, cristãos, somos coadjuvantes. O que nos cabe é simplesmente semear, anunciar, testemunhar a semente da palavra de Deus e esperar pacientemente pela ação misericordiosa de Deus para que venham os frutos. E aí eu volto a perguntar, será que é possível esperar em um mundo imediatista? Nesse mundo corrido em que vivemos? Parece ser um grande desafio esperar nos dias de hoje. Assim como o agricultor, ele espera e precisa esperar pelo fruto da sua colheita, da sua plantação, assim também a palavra de Deus nos convida a esperar. A espera faz parte da vida do ser humano nesse mundo. A espera faz parte da vida do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. O povo do Antigo Testamento esperou bastante tempo pelo Messias. Ele veio, cumpriu a sua obra e nós esperamos a segunda vinda dele. Esperar faz parte. E a palavra de Deus não apenas nos convida a esperar nele, mas também a descansarmos nele. O profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, afirma: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o próprio Jesus Cristo, ele convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Alívio, descanso, espera.
Mas alguém poderia argumentar: que garantia eu tenho se eu esperar em Deus? Que garantia nós temos? A garantia de que Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. E a prova de que Deus é fiel e cumpre está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. O ser humano, ele está instável. O ser humano oscila, ele pode falhar e costuma falhar em cumprir as suas promessas. E até por isso o salmista, no Salmo 146, ele adverte: não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Mas se o ser humano é instável, Deus é estável. Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que promete. Deus prometeu um Salvador e cumpriu essa promessa. Enviou esse Salvador ao mundo. E Jesus Cristo, ele tomou sobre si cargas e aflições infernais, as quais nós deveríamos carregar, nós deveríamos suportar. Ele nos trouxe alívio e descanso terreno e eterno. Crer em Jesus Cristo, esperar nele, não eliminará todos os nossos problemas, mas certamente nos dará equilíbrio e maior tranquilidade diante da correria desse mundo acelerado. Crer e esperar em Jesus Cristo nos trará descanso diante dos estresses do dia a dia. Crer e esperar nele, com certeza, aliviará as nossas ansiedades e nos tornará pessoas mais pacientes. Nesse mundo corrido e imediatista em que vivemos, nós devemos seguir os conselhos do salmista no Salmo 1, salmo que nós lemos hoje. Tenhamos o nosso prazer na palavra do Senhor, meditemos nesta palavra de dia e de noite. E essa prática não apenas nos trará alívio e descanso, mas também nos fará produzir frutos em abundância, como diz o Salmo. Que frutos são esses? O amor, a misericórdia, a compaixão, a empatia, o testemunho, a paciência, a resiliência. Apegando-nos à palavra de Deus, nós seremos como árvores plantadas à beira de um rio, cuja folhagem não murcha, e os frutos aparecerão no tempo certo. Apegar-se à palavra do Senhor, render-se a ela, buscar nela o conforto e a orientação para os desafios da vida, meditar nessa palavra diária e constantemente, esse é o segredo para aprendermos a esperar no mundo imediatista em que vivemos. Buscar orientação aqui não é apenas o segredo para esperarmos, mas também é o segredo para sermos felizes nesse mundo. Como diz o salmista, bem-aventurado ou feliz é aquele que tem na palavra do Senhor o seu prazer. Esse é o segredo para a felicidade. Esse é o segredo para saber esperar, mesmo em meio a todo corre-corre, mesmo em meio a todas as dificuldades que continuaremos enfrentando ao longo de nossa caminhada. O segredo está aqui. Basta que nós recorramos ao que Deus nos deixou, registrado, revelado para nosso consolo, para nosso ensino, para nossa orientação. Que assim o Espírito Santo nos abençoe e nos capacite a esperarmos e descansarmos em Deus. Amém.